pastoreiros e não pastoreiros. Olá, vamos para o vídeo de hoje? Legal. Esse vídeo ele é especial por vários aspectos e a gente vai começar ele de uma forma diferente. Essa pessoa que a gente vai falar é talvez um dos treinadores, um dos nomes mais importantes de todos os tempos. Talvez ele seja ainda hoje um dos maiores, se não o maior nome do treinamento de cães no mundo todo. E é por um motivo muito simples, porque ele foi a pessoa que praticamente tirou tudo que se fazia em termos de treinamento de cães, ele tirou nós, a humanidade inteira, dá para dizer, ou boa parte dela, daquela escuridão absoluta da gente não saber como fazer as coisas, e foi dando vários caminhos de luz para todo mundo. Ele foi e ainda é uma das maiores autoridades mundiais em todos os tipos de treino de cães. Tá? Ele foi o pioneiro no estudo da psicologia canina. Tá? Ele começou o treino de cães no serviço de polícia em 1906 em Saarbrücken, na Alemanha. Pelos 8 anos seguintes, deu instrução nas mais diversas áreas de treinamento de cães com métodos desenvolvidos por ele mesmo. Em 1912, ele foi o responsável pelo programa de criação e treinamento de cães de polícia em Berlim, trazendo inúmeros recursos que existiam, que ele mesmo havia criado no treino de cães de serviço de polícia e no treino de cães de serviço de busca para criminosos. Na Primeira Guerra, em 1914, ele foi responsável pela organização do uso de cães militares e encarregado da organização de todos os cães de guerra nas frentes leste e oeste. Em reconhecimento, ele foi agraciado como criador do serviço de cães de guerra durante a Primeira Guerra Mundial. Que a gente tem outros vídeos que falam sobre isso, especialmente falando do pastor alemão. De 1919 a 1937, ele foi o mentor do Departamento de Recursos Caninos do Alto Comando do Exército. E durante todo aquele tempo, ou seja, de 1919 a 1937, ele foi convidado pelo governo da Finlândia para desenvolver um programa e organizar os serviços caninos para cães militares na Finlândia. Ele foi líder na formação da Sociedade de Pesquisa para Cães e para a Sociedade Alemã de Psicologia Animal, fundados ambos os serviços em 1931. Em 1938, ele foi eleito membro honorário vitalício de ambas estas entidades. Entre 1944 e 1947, ele foi líder do Departamento de Experimentação em Instituto Experimental para Uso de Cães nas Forças Armadas e alto membro técnico para cães alemãs em diversos tipos de trabalho. Em 1951, ele ministrava em Haine, na Alemanha, para instruir cães de esporte de caça e para o trabalho de faro de rastro, com o intuito de incrementar cães para as atividades dos diversos tipos diferentes do uso do faro canino. Em 1954, ele foi agraciado com o título de doutor honoris causa no Justus Liebig Technical College, em Gießen, que fica próximo a Frankfurt, na Alemanha. Eu estou falando de uma personalidade, de uma pessoa que eu já citei brevemente no outro vídeo que fala sobre as pessoas que mais influenciaram o meu trabalho, o nosso trabalho aqui. E é um autor que muita gente comenta, muita gente fala, mas é como outros autores em outras áreas do conhecimento que muita gente comenta e fala, mas pouca gente teve acesso, pouca gente leu, pouca gente entendeu sobre ele. Eu estou falando do Coronel Konrad Most. E esse vídeo, pessoal, é a primeira parte de uma sequência de vídeos sobre ele,
porque igual nós vamos fazer sobre outros autores de crucial importância, a gente quer contextualizar historicamente e pela importância para que as pessoas possam criar uma lógica dentro dos programas de treino que essas pessoas, dos nossos amigos, usam e, enfim, melhorar a qualidade sinófila geral do Brasil. A gente quer e trabalha para isso. O livro que eu estou comentando dele, até por uma questão de direitos autorais, eu estou falando do Coronel Konrad Most, ou como alguns pronunciam, é igual quando chamam de Coronel, porque a letra aí pouco importa, quer dizer a mesma patente, a mesma hierarquia. É muito pouco chamar ele apenas de Coronel pelo que ele foi, pelo tempo que perdurou até, digamos, ele é o cara que eu chamo no meu tipo de estudo que eu realizo sobre cães, ele é o cara que tirou a gente da escuridão, como eu falei, e colocou diversos tipos de luz em vários túneis que a gente não tinha saída até então. Ele foi o responsável pela primeira grande revolução sinófila no mundo, porque o que se tinha até então eram simplesmente coisas por tentativa, erro e por achismo. Ele é o cara que colocou toda a humanidade num outro patamar quando ele surgiu, porque muitas pessoas começaram a copiar ele. E a obra que eu já mostrei em outro vídeo, a obra dele, mas por uma questão até de direitos autorais, que eu acho que no caso dele não existe mais, porque o livro é muito antigo. Eu tenho uma edição reeditada, deve ser a 12ª edição, que foi publicada na Alemanha em 1951, mas ela é só uma atualização da primeira edição do livro dele, que é Treino de Cães, um manual de treino de cães. E a primeira edição data de 1906, 1912, nessa época. Então é muito antigo. Só que vocês vão ver termos que ele usa e que ele fala, que depois, quando a gente for atualizando historicamente, chegando na segunda grande revolução, que a gente chama, depois na terceira grande, que tudo veio daqui e da segunda grande revolução. E, assim, a gente vai optar por fazer essa pequena introdução do livro dele em um vídeo não tão extenso, porque é melhor fazer vários vídeos e aí a gente vai vendo em sequência depois. O livro dele é dividido em duas grandes partes. Esse livro de 1951 que eu tenho, e que é uma atualização de todas as outras obras dele, que começaram em 1906 e 1912. Ele é dividido em duas grandes partes. Na primeira grande parte, ele fala da teoria do treino e do uso da compulsão e de indutores. Na segunda grande parte, ele fala da prática. Aí na prática de treino tem o seguinte: na prática nós temos os exercícios de disciplina, o deita e o chamado, que eu comando aqui, as orientações especiais no chamado, os saltos, recusa de alimentos, defesa e guarda, reconhecimento de objetos, rastro e familiarização com distúrbios, tá? E treino e uso dos cães nos diversos tipos de serviço. Uma das coisas que nos chama muita atenção quando a gente fala de uma obra dessas, porque os nossos vídeos, se vocês já observaram, são diferentes, no geral, dos outros vídeos que se encontram por aí. A gente não tem aquele apelo muito midiático e alta produção, mas o conteúdo é que distingue, o conteúdo é de alto nível técnico. Muita gente nunca vai ter acesso a um livro do Konrad Most. E a nossa intenção é colocar esse acesso para o grande público, porque muito do que se faz hoje, principalmente em vários lugares do mundo, em diversos tipos de serviço, tem a influência básica dele. A influência dele, aliás, é total. E os princípios básicos do treino dele, primeira coisa, só por isso que eu vou falar agora, já se bastaria o livro e toda a obra dele, mas ele fez muito mais, porque ele treinou cães em todos. Ele treinou cães em todas as áreas. Não tem uma única área de treino de cães que ele não tenha trabalhado ao longo da vida dele. Tá? E, assim, a primeira coisa que se ressalta, que é de grande valia do Konrad Most, é o jeito de compreensão mútua entre homem e cão. Daí vem toda a influência, todas as coisas
que vieram e que fazem, por exemplo, da Alemanha a meca do treinamento e da sinofilia mundial, é por causa disso. Não foi por acaso. Tá? E Most comenta o seguinte: se a gente mantiver uma visão antropomórfica, ele usa essa palavra, porque esse vídeo que eu estou falando, pessoal, ele não é uma tradução literal da obra do Most. É muito... claro, é da minha compreensão da obra, mas eu não posso simplesmente fazer uma tradução, porque daí a gente estaria fazendo uma espécie de plágio. Não é essa a ideia. E sim comentar sobre o que ele quer dizer, contextualizando naquela época, mas relacionando com o que a gente tem hoje. Então, assim, o que ele diz? Se a gente mantiver uma visão antropomórfica, ou seja, se a gente olhar o cão da maneira do ser humano, de compreender, a gente sempre vai estar em desvantagem toda vez que a gente tentar treinar animais em geral, especialmente o cão. A gente tem que tentar entender o cão do ponto de vista do cão. Então, por si só, o cara, em 1906, ele ter conseguido ter essa ideia, ele conseguir desenvolver essa ideia e divulgar essa ideia que a gente tem que entender o cão do ponto de vista do cão e não do homem, já é por si só o cara já se transformou, para mim, num mito só por isso aí. Porque vocês imaginam como é que a maioria das pessoas não consegue imaginar. Eu tive contato com alguns treinadores da velha guarda, alemães principalmente, que treinavam daquele jeito. E embora muita gente diga que tem muitas diferenças do treino de hoje em dia para aquela época, eu digo que as diferenças não são tão acentuadas. Claro, comparando com as técnicas de hoje, muita coisa, óbvio, melhorou. A qualidade do treino melhorou, a qualidade dos cães em geral pioraram. Por quê? Porque os cães antes precisavam ser muito duros para aguentar aquela metodologia. Hoje em dia, não. Então, a primeira coisa. Segundo fato, que Most coloca muito bem, nós devemos permitir o cão aprender do jeito canino de ver as coisas. É para isso, óbvio, nós precisamos saber como é que é esse jeito canino. O cão, ele diz, se assemelha mais aos reflexos emocionais. O cão se assemelha mais ao homem nos reflexos do cão. Nos reflexos emocionais e instintivos, o cão e o homem são muito semelhantes. Na verdade, pessoal, hoje a gente sabe que, segundo as pesquisas, o cão tem uma área cerebral, uma pequena área cerebral desenvolvida especificamente para ler a linguagem corporal humana e entender o ser humano. E idem, nós temos uma pequena área no nosso cérebro que se modificou com o passar de dezenas de milhares de anos, própria para entender o cão. Se a gente mostra para um recém-nascido, um bebê, um cão abanando o rabo alegremente, ele sabe que aquele abanar o rabo, o cão está feliz. Essa espécie de comportamento simbiótico entre cão e homem é único. Não há outras duas espécies com esse comportamento. Claro, a gente tem a relação com os cavalos, por exemplo, mas não é a mesma coisa. É diferente. A relação foi a doma por submissão na espécie equina. Basicamente, a grosso modo, falando isso. Claro que não é só isso. Com o cão foi diferente, a gente sabe disso. Então o moço está falando isso. Tá? E assim, o cão é capaz de mostrar suas emoções de forma muito eloquente. E a maneira de expressar suas emoções são claros reflexos dos nossos próprios sentimentos ou emoções. Tá? Aqui a gente tem que diferenciar sentimento e emoção. Emoção é aquela parte fisiológica do corpo, é aquilo que acontece em nível principalmente hormonal e neuroanatômico hormonal interno, e sentimento é a externalização daquilo. Então, são coisas diferentes. Aqui, pessoal, eu vou recomendar uma coisa. Se vocês não viram, não têm acesso e não procuraram ainda conhecer mais sobre essa questão de sentimentos e emoções, a pessoa que melhor fala hoje no mundo sobre isso é um cara chamado Antônio Damasio, que é neurocientista português. Ele tem vários livros em português. Eu recomendo a leitura para todo cachorreiro, pastoreiro ou não pastoreiro, para todos que querem entender melhor sobre treinamento, sobre cães, sobre psicologia canina, etc., tem que ler
Antônio Damasio. Eu mesmo vou ter que reler, porque eu li há muitos anos atrás 3 livros deles. Ele tem obras como O Erro de Descartes, ele tem O Mistério da Consciência, parece até livro de autoajuda, mas não é. É um neurocientista, neurofisiologista, neurofilósofo, eles já chamam ele. Ele e a esposa dele, Hannah Damasio, neurocientistas portugueses. Eles estão 50 anos na frente de todos os outros. Não tenho a menor dúvida e não tenho incerteza nenhuma de dizer isso. Eles têm tudo aplicado e demonstrado cientificamente, mas assim, ele vai além da ciência. Tanto é que ele é um neurofilósofo da ciência hoje, nessa área. Então, leiam isso e quando vocês têm acesso a esse conhecimento do Conrad Most, por exemplo, relacionem com o que o Most fala aqui nesse primeiro vídeo com o Damasio, por exemplo, quem tiver a oportunidade de ler. O cara que quer ficar num bom nível, num alto nível, ele tem que ter conhecimento disso. Vale a dica, tá? Continuando. Então, esse é o meu comentário. O Most crê, lá em 1906, 1912, o Most crê que o aparato mental do cão, ou seja, o cérebro canino, é muito semelhante ao nosso, em termos de emoções. Olha a riqueza do detalhe, da ideia que esse cara conseguiu ter em 1906, 1912. 1906 foi quando ele começou. Mas assim, olha a dimensão do que esse cara conseguiu. O aparato mental do cão é muito semelhante ao nosso. Em 1906, ele chegou a essa conclusão. O cão é capaz de compreender o comportamento humano e o nosso senso moral, tá? Porque nós, seres humanos e cães, caninos, nós vivemos em grupo, nós somos os chamados animais sociais. Nós precisamos dessa comunicação para viver em grupo. O Most foi o primeiro cara que se tornou famoso, pelo menos, e que se sabe a compreender e divulgar isso nessa época. Então, a gente tem que... Quando a gente consegue introduzir o cão numa realidade que é fechada para ele, qual que é essa realidade? A realidade do ser humano, nós prevenimos, a gente vai combater a enorme distância que tem entre nós e os cães. Por que mas eu não entendi. São semelhantes, mas ao mesmo tempo tem uma distância. Sim. Por quê? Porque nós temos os 5 sentidos, mas a importância dos sentidos para nós e para os cães é diferente. Então isso faz este ato. É isso que o Most está falando. Depois ele diz, exatamente o que eu falei agora. Cães e homens têm 5 sentidos. 5 sentidos. Vamos considerar que um cão aprende brincando, por exemplo, ele diz. Tá? E o estímulo para o cão aprender esse comportamento seria, por exemplo, um instinto de presa. Olha o que ele está falando. Instinto de presa em 1906. Isso só se tornou depois famoso, difundido. As pessoas começaram a entender um pouco disso com o Bernhard Mannel e com o Helmut Heiser nos anos 70. E o moço está em 1906 falando isso. Tá? Esse aprendizado que o moço fala é o resultado de uma conexão. Olha a palavra, conexão, em 1906. Uma conexão de um estímulo sensorial que é inerente ao cão, ou seja, que nasceu com o cão. O cão pega a parte inerente dele, que está com ele, que ele tem no cérebro dele, e ele cria essas conexões que nós podemos criar, ou ele vai criar. Mas isso não é o suficiente, diz o Most. Tá? Nós desejamos que o cão tenha um comportamento mediante um sinal auditivo, porque nós somos auditivos e nós somos falantes. Um sinal auditivo, tá? Um sinal auditivo ou visual por nós emitido. Tá? Mesmo nesse sentido, diz o Most, não há uma conexão que se estabeleça de forma natural, digamos assim. Tá? Nesse exato momento, porque não há essa conexão natural mesmo, tendo essas áreas correlatas do cérebro que hoje a gente sabe, talvez nesse ponto o Most estivesse errado, nesse momento começa o treinamento. O treinamento consiste em fazer o cão acostumar a repetir um comportamento, de certa maneira, resultado de um estímulo baseado na memória do cão. Então, olha outra coisa. Ele fala, a memória do cão. O cão tem memória. O cão é inteligente. Ele sabe usar essa memória dele, do cão, em proveito dele. O moço está falando isso, pessoal, em 1906, 1912. E diz ele,
O estímulo auditivo é por si só sem efeito nenhum para iniciar um exercício. Ou seja, o que é o estímulo auditivo? É o comando. Tá? O Moço descreve o aprendizado e a memória associativa. Nós precisamos distinguir, daí ele usa muito isso, incentivo primário e incentivo secundário. O último, o secundário, se torna operativo. Olha a palavra que ele está usando, operativo, operante, condicionamento operante, em 1906. Tá? Ele se torna operativo quando uma associação induzida entre a ação e o comportamento solicitado que a gente quer é estabelecida. O condicionamento operante, que depois todos os cientistas vieram e descobriram e notabilizaram, mas o Moço já falava nisso antes deles e já aplicando na prática. Então, percebe por que ele teve toda aquela titularidade, aquela notabilidade que eu falei antes? Por que ele ficou notório? Mas ele diz o seguinte: não é possível sempre se usar uma conexão herdada inerente ao cão no treino do cão. Não é possível isso. A gente sempre usar os instintos, porque tem a parte que é aprendida, porque o cão é inteligente. Essa é a ideia. Vejam a riqueza de detalhes. O Moço compara daí. Podemos fazer uma associação entre uma criança que não é capaz de ler, ele diz. Ele cita a associação entre uma criança que abre os braços, tá? Quando ouve um som acompanhado de um gesto, que após de algumas repetições, apenas com um sinal sonoro, a criança é capaz de abrir os braços, porque a criança ainda não fala. A criança aprende muito parecido com um filhote de cachorro. A gente ouve muita gente hoje em dia comparando crianças com cães. Isso começou lá com ele. Então, outra questão é o estímulo de indução secundária que ele diz, tá? Porque ele usa muito o primário e o secundário. O primário seria uma coisa mais do condicionamento clássico do Pavlov. Sineta, um comportamento vai ser repetido porque tocou a sineta. E aí tem o reforço. O cão lembra apenas de consequências temporais e espaciais dos eventos. Ele não conecta causa e efeito. Na verdade, a gente sabe que tem essa conexão de causa e efeito, sim, mas na época ele achava que não. Existe uma coisa muito parecida com essa conexão entre causa e efeito. Hoje a gente sabe disso. Mas essa causa e efeito, que é estabelecida por um lapso temporal, ela tem um limite. E a gente sabe que esse limite é até 5 segundos, hoje. Tá? As associações indesejadas, o Moço diz, são impedidas de acontecer quando há uma separação de tempo entre elas. Então o Moço já tinha ideia. Se a gente separa mais do que 5 segundos, se cria uma desconexão entre as coisas, entre uma causa e um efeito. Tá? Em quase todos os casos, os gestos do treinador ocasionam o mesmo efeito do que os sinais sonoros. O que ele está dizendo aqui, comparado com o que se sabe hoje? Que o cão aprende primeiro o nosso gestual do que a nossa fala. O nosso gestual é muito mais significativo para o cão, porque ele tem essa área específica no cérebro que decodifica o nosso gestual antes do falado. Tá? A questão de quando ou como vai ser treinado com gestos principais, sinais sonoros, depende do trabalho que a gente vai utilizar esse cão. Tá? E do cão em si. Então, ele faz duas separações. O trabalho do cão influencia e o tipo do cão em si que a gente tem. Ele reconhece isso. Em alguns exercícios, a gente usa um ajudante, um figurante ou um ajudante para alguma coisa. Ele cita como exemplo o treino de cães de guarda. A gente se utiliza de certos estímulos para induzir as performances. Uma parte muito importante do treino, de qualquer tipo de treinamento, é que a gente tem que praticar numerosas variáveis que são demandadas por condições depois da prática do exercício ou da prática que esse cão vai ter que desempenhar. Ele está falando mais dos cães militares aqui. Mas vejam a percepção que ele tinha. O Most fala sobre o domínio do meio ambiente.
Daqui que começou a ideia de que a gente tem que controlar o meio ambiente ao redor, ou ter uma ideia de controle para poder desenvolver determinadas atividades, tá? E a regra que precisa ser aprendida é: o objetivo final de todo o treino é fazer cada exercício do treino se tornar tão parecido quanto a ação que vai ser requerida na prática. Depois, quando o cão já tiver várias vezes executado isso, tá? E uma das partes mais importantes é feita na ação de estímulos de distração, que ele usa muito, vindos de condições externas ao treino. Elas sempre ocorrem especificamente num cão de serviço ou num cão de guarda. E há diferenças cruciais entre o treino de circo, que ele usa entre aspas, e o treino para situações reais, que é o cão militar de polícia. Então vejam, todas essas ideias desse cara, o cara está falando em reflexo condicionado, condicionamento operante, emoções do cão, diferenças individuais do cão, parte genética do cão, em 1906. Essa é a riqueza. Muita gente acha que não veio daí, mas veio. Historicamente, tudo que se tem de produtivo e que foi depois aperfeiçoado ao longo dos tempos, veio por causa desse cara. O que o torna um dos, se não o principal treinador de todos os tempos. Dá para dizer assim, todas as modalidades de esporte canino, de cão de polícia, vieram a partir dele. Tudo começou a partir dele. Cães guias de cego começaram, ele foi o pioneiro, ele que começou treinando cães para guiar cegos. Então, assim, pessoal, o que a gente tem que... muita gente vai me perguntar, talvez depois, ou pedir, eu não entendi tal parte. A gente tem que tentar estabelecer uma conexão sempre histórica com as coisas. Não é literal tudo que eu estou falando aqui. Até porque é uma tradução minha aperfeiçoada e, digamos assim, modificada para tornar mais inteligível, mais compreensível para todo mundo. E esse é o vídeo de introdução, o vídeo 1. Dentro do possível a gente vai procurar, porque a gente tem outros planos e outras atividades que a gente vai fazer e, como sempre, o tempo é escasso e o tempo a gente tem que lutar contra ele e, às vezes, trabalhar junto dele. Essa que fica a ideia, né? Vão vir outros vídeos do Most, porque eu acho que é para contemplar toda a obra dele. É um livro de mais de 200 páginas aqui. Esse trechinho todo que eu estou falando aqui é em torno de 30 páginas só do livro. Estão condensadas nesses 25, 30 minutos de vídeos que vai dar esse vídeo, tá, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado. A gente vai ter novas ideias sendo colocadas em prática no canal em breve e a gente vai aperfeiçoando e sempre aceitando sugestões e trocando informações com vocês sempre que o tempo nos permitir. Eu espero que tenham gostado e até a próxima, que espero que não demore muito. Valeu, um abraço, até mais. Tchau, pessoal.